Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade às aulas da disciplina Saúde Coletiva. A aula de hoje tem como tema atividade física na gestação. Além dessa aula autoral, também vou postar junto algumas aulas complementares para auxiliar no entendimento do tema. Bem, a gravidez ela é o período ideal para a intervenção dos profissionais de saúde, porque justamente as mulheres elas estão muito próximas desses profissionais nesse período, realizando as consultas frequentes, os exames de rotina e recebendo uma série de novas orientações. E também porque durante a gestação elas estão mais sensibilizadas para os benefícios de um estilo de vida mais saudável, visando também obter os melhores resultados para si e para os filhos. Então, a prática de exercício físico de forma regular, ela é reconhecida tanto na comunidade científica quanto na mídia, e faz parte, é claro, de um estilo de vida mais saudável e é preconizado, inclusive, na gestação. E aí, quando a gente trata de mulheres grávidas, em relação às 3 últimas décadas, por exemplo, houve uma mudança de paradigma em relação às recomendações anteriores de repouso e também diziam os antigos, como diz os antigos, preconizava a interrupção das atividades laborais, passando aí ao estímulo a prática a não praticar exercícios nesse período, mas com a mudança de paradigmas, hoje a gente consegue reverter essa inatividade física durante a gestação, preconizando, é claro, a atividade física na gestação. E os benefícios são imensos, são inúmeros, né? Porque vai auxiliar o fortalecimento da musculatura em geral, melhora a flexibilidade e a força, ajuda a voltar a uma boa forma após o nascimento do bebê, diminui as dores nas costas, prisão de ventre, cãibras, inchaço e fadiga, que é comum durante a gestação, melhora o humor, a autoestima e a qualidade do sono, e também é observado melhorias no desenvolvimento do feto. Ainda vai travar? Não, trava não. E aí, nesse sentido, os profissionais de saúde, principalmente os médicos, que estão muito próximo das gestantes nesse período, eles são os responsáveis, por exemplo, por disseminar essas concepções em relação à atividade física e orientar as mulheres sobre os benefícios da prática da atividade física durante a gestação. E essa orientação ela deve ser feita tanto para as mulheres fisicamente ativas quanto para aquelas que eram sedentárias. No caso das sedentárias, a orientação é de atividades de intensidade leve e moderada, que podem ser ou não supervisionadas, mas o melhor é que sejam supervisionadas, não é mesmo? Por exemplo, a gente pode ser recomendado, a gente não, né? Pode ser recomendado nesse caso a caminhada, que pode ser o início de uma proposta maior, né? Para as mulheres fisicamente ativas, a orientação deve ser a manutenção das atividades compatíveis com o período gestacional, e elas geralmente já desenvolvem alguma atividade supervisionada, o que torna até mais fácil realizar mudanças sem perda dos benefícios cardiovasculares, entre outros. E aí, então, a gente pode citar como atividades recomendadas uma caminhada, corridas leves, pedalar, alongamento, exercícios de relaxamento é excelente, não só para a mãe, mas também para o bebê, yoga, natação, hidroginástica.
Por isso, pessoal, as grávidas saudáveis, elas devem ser encorajadas a realizar exercícios de intensidade leve a moderada, 2 até 5 vezes por semana, durante 30 minutos ou até mais. Quanto ao tipo de atividade, todas podem ser consideradas. Aí temos aeróbicas, de força, alongamento, relaxamento ou dança. Das atividades aeróbicas, a caminhada ela é mundialmente a mais realizada, né? Seguida, é claro, das atividades aquáticas, que também vão auxiliar numa melhora do edema, em relação ao edema que é muito frequente em mulheres gestantes. E entre as atividades de força, o pilates e a musculação são os mais realizados também. Já para atividades de relaxamento, o alongamento e a yoga estão entre os mais procurados pelas gestantes. Não são recomendadas atividades com risco de queda, como por exemplo ciclismo, cavalgada, escalada, que na verdade sim, já são áreas que raramente as gestantes vão procurar, mas sempre tem uma doida, né? Que resolve dar na telha de fazer, então não é recomendado essas atividades que têm um risco de queda. E aí, praticar exercício físico regularmente, ao menos 30 minutos ao dia, pode promover aí inúmeros benefícios, como a gente já discutiu anteriormente, mas também pode auxiliar, por exemplo, na prevenção de diabetes gestacional, que pode ocorrer. Desculpa, essa minha tosse de cachorro doido, crônica. E atividades físicas em intensidade leve a moderada, elas não se associam ao trabalho de parto prematuro ou menor peso de recém-nascido, como anteriormente era discutido isso, inclusive, entre os profissionais de saúde. Outras recomendações muito importantes está relacionada a beber água antes, durante e após as atividades, utilizar a vestimenta apropriada, respeitar o corpo, né? O corpo da gestante. A gestante ela tem que respeitar o seu corpo, parando as atividades assim que apresentar algum cansaço ou desconforto, né? Para que a gente possa ter de fato o benefício promovido pela atividade física e não causar um malefício. E aí, das atividades físicas, quem pode fazer atividade física na gestação? Bem, todas as gestantes que passaram por uma avaliação médica e que tenham constatado um bom estado de saúde dela e do bebê, elas podem fazer atividade física ou exercício físico. As atividades elas podem ser iniciadas já no início da gravidez, podendo ir inclusive até a 32ª semana de gestação. Aí, como eu já havia dito, a intensidade dos exercícios deve ser leve a moderada, principalmente no primeiro e terceiro trimestre, e pode se intensificar de moderada a alta no segundo trimestre. Os exercícios localizados, eles são uma ótima opção, porque elas vão diminuir as dores provocadas pelo crescimento da barriga, pelo aumento da barriga, melhora a postura, além, é claro, de ajudar o abdômen a voltar ao normal o mais rápido possível após o parto. Em relação às melhores atividades físicas, como eu já havia dito também, atividades aeróbicas são
muito benéficas, e aí podemos citar natação, pedalar de forma leve, né? A moderada, não pode fazer aquele ciclismo intenso. Tem profissionais que acham, não, pedalar vai prejudicar o bebê. Então, se você sair de Mossoró sei lá, para Tibau, talvez sim, né? Mas em casa, não para aquelas que já têm o hábito de pedalar, né? Mas de maneira geral, as gestantes elas já não procuram muito essas atividades relacionadas ao ciclismo. Caminhada é uma ótima pedida também de atividade para se realizar durante a gestação, e essas atividades vão melhorar o sistema cardiovascular e diminui diversos riscos. E aí a gente tem como, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, que são doenças e fatores que complicam a gestação. Se possível, é recomendado ainda exercícios específicos para o assoalho pélvico, que vai prevenir a incontinência urinária e vai auxiliar também no parto. Em relação a atividades físicas que não são tão benéficas, nós temos atividades, por exemplo, que traz risco de trauma na barriga, como futebol, basquete, esqui, handebol, vôlei, equitação também entra nessa lista. O mergulho em profundidade, mesmo aqueles com garrafa, aliás, aqueles, né, que utiliza garrafa de oxigênio, que chama, né, garrafa de oxigênio, é proibido porque o feto ele pode sofrer com a descompressão e até ter uma embolia gasosa. Assim, é bom recomendar, né, porque sempre tem uma gestante meio doida. E apesar dos benefícios das atividades físicas, existem situações em que é contraindicado, e até mesmo porque pode se relacionar a riscos ou porque ainda não temos evidência de segurança, como por exemplo atividades físicas em gestantes cardiopatas, ou incompetência istmo-cervical, ou gestação múltipla, principalmente após a 30ª semana, aquelas gestantes que têm sangramento vaginal persistente, ou que tenham trabalho de parto prematuro, ruptura de membranas, hipertensão arterial não controlada e pré-eclâmpsia. Nesses casos, as atividades físicas não vão trazer benefício, certo? Então, eu lancei aqui a pergunta: quais as mulheres que deverão ter mais cuidado ao realizar atividade física? E aí, conforme eu já citei, né? Aquelas que tiveram histórico de aborto espontâneo ou têm ameaça de aborto espontâneo, aquelas que já tiveram bebê prematuro no passado, aquelas que sabem que a placenta está mais baixa, aquelas que têm sangramento que tem sangramento mesmo durante a gestação, aquelas que tiveram problemas na coluna lombar ou nas articulações do quadril, aquelas que apresentam alguma doença pré-existente grave e que não está sendo controlada, e aquelas que apresentam quadro de pressão arterial muito alta e sugerindo inclusive uma pré-eclâmpsia. Bem, pessoal, a aula do vídeo autoral de hoje
foi rápido, né? Mas eu vou passar para vocês alguns vídeos complementares para auxiliar no entendimento. Eu espero que tenha ficado claro para vocês esse assunto. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá ok? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, respeitem o isolamento social, viu, crianças? Beijos.